Olá, seja bem-vindo. Meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. No vídeo de hoje eu vou trazer de forma breve sobre a atualização do concurso da Assembleia Legislativa 2023, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, de ontem para hoje, na parte aí da madrugada, a FUMARC soltou um comunicado. Eu vou pedir licença para vocês para fazer a leitura. O comunicado diz que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a FUMARC informam que os recursos apresentados pelos candidatos sobre as questões e os gabaritos das provas de nível médio e de nível superior estão em análise pelas bancas examinadoras. Em função do grande número de inscritos no concurso e da quantidade de especialidades, a previsão de divulgação dos resultados da primeira etapa é até 15 de abril. Então, nesse primeiro parágrafo, nessa primeira parte do informe, aqui a FUMARC e juntamente a própria instituição, a própria Assembleia, comunicam que a divulgação da primeira etapa, ou seja, da prova objetiva, vai se dar até o dia 15 de abril. Como a gente está presenciando uma lentidão por parte, principalmente da FUMARC, que é a responsável pelo certame, eu acredito que antes de abril, realmente, esse resultado não saia. E a possibilidade de sair no dia 15 de abril, acho que é grande. Várias pessoas próximas a mim relataram provas com questões mal formuladas, e isso para os vários cargos ofertados no concurso. Então, várias questões problemáticas, a prova de redator, revisor, com vários problemas, vários recursos realmente que foram interpostos pelos candidatos. Então, a banca se comunicou, claro, de uma forma aqui mais formal, até utilizando de certo eufemismo, para dizer que os recursos estão em análise. Acho que a gente tem que ver pelo lado positivo, no sentido, eu creio nessa opção e espero que ela realmente se concretize, é que de fato a banca esteja fazendo uma análise minuciosa de questão por questão, de recurso por recurso, de argumento por argumento, para realmente verificar se uma questão realmente é cabível de anulação ou mesmo de troca de gabarito. Então, se de fato a banca está tendo uma atenção nessa análise, ainda que seja difícil para nós candidatos aguardarmos esse longo período, ao menos a banca estaria cumprindo o seu papel de fato, honrar, e trazer lisura para o certame. Agora vamos para a segunda parte do informe, que diz que as provas de segunda etapa serão realizadas a partir da segunda quinzena de maio, em datas a serem informadas por ocasião da divulgação dos resultados da primeira etapa. Então, aqui a gente já tem também a previsão para quem fez aí a prova, principalmente para quem fez prova para nível superior, mas a gente ainda tem a figura aí do policial legislativo, por exemplo. Então, as provas vão ser realizadas a partir da segunda quinzena de maio. Então, aqui a gente já tem uma previsão melhor, a gente já consegue, de alguma forma, direcionar melhor os estudos e aí colocar um prazo para que, de fato, o que a gente precisa estudar seja estudado. Então, basicamente é isso o que traz o informe. Apesar de toda a ansiedade que nós temos, a gente precisa nos acalmar e levar essa informação que foi passada. E, além disso, a banca ainda divulgou a relação de candidatos eliminados. E aí, para que a gente entenda essa relação, a gente verifica que a própria FUMARC divulgou que esses candidatos eliminados são aqueles que tiveram alguma ocorrência no dia da prova, como, por exemplo, levar algum pertence não permitido, o celular tocar na hora da prova, e alguma outra proibição que foi colocada no edital. Então, se o candidato descumpriu algum dizer do edital, ele possivelmente vai constar nessa lista.
Também constará nessa lista a quem não preencheu o tipo de prova no gabarito. Então, tinha ali tipo 1, tipo 2, por exemplo. Então, se o candidato não preencheu, não há como a banca examinadora saber a qual dos tipos de prova diz respeito à prova específica de um candidato. Então, nesse caso, o candidato é eliminado. E, da mesma forma, quem marcou de forma dupla, por exemplo, marcou o tipo 1 e o tipo 2, da mesma forma, a banca não sabe de qual tipo é o caderno de prova de um determinado candidato. E a banca ainda colocou no comunicado a consulta individual a situação específica do candidato, né? Então, se você se encontra nessa lista que foi divulgada, você terá o prazo até o dia 16 para interpor recurso, colocando ali as suas alegações. Perfeito? Eu fiz aqui, por fim, um resumo dos candidatos eliminados. Então, ao total foram 827 candidatos eliminados, sendo aí, eu coloquei alguns destaques, né? Técnico de apoio legislativo representou a maior parcela, 586. Policial legislativo, 110 foram eliminados. Procurador, 16. Técnico em edificações, 11. E redator revisor, 11. Então, esses candidatos descumpriram o teor do slide anterior e assim foram eliminados. Importante aqui a gente frisar a diferença dos candidatos eliminados com os candidatos que não atingiram os requisitos mínimos para ir para a segunda etapa, por exemplo. São listagens diferentes. Aqui a gente não vai ter esses candidatos. Aqui apenas os candidatos que foram eliminados por algum dos motivos, né? Ou alguma ocorrência específica no momento da prova, ausência de marcação do tipo da prova ou marcação dupla. Então, esses três motivos importam a presença de algum dos candidatos nessa listagem. Perfeito? O vídeo finda por aqui. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e também deixem seus comentários. É isso aí. Tchau, tchau.